comunidade gamer ficou louca da vida quando ela chegou no meio da tarde, num pronunciamento normal do presidente Lula sobre os games, e ele falou uma coisa assim, muito absurda. A real é essa. Por favor, vamos com calma com relação a posicionamentos políticos, vamos falar sobre os dois lados da coisa. Eu não falo sobre política em si, vou falar sobre a questão que aconteceu e foi falada aqui. Vou falar sobre o assunto jogos, que é o assunto que o presidente Lula falou. E ele começou assim, no contexto, falando sobre a violência nas escolas, as mortes, as questões que estão rolando de assassinato. Se quiser o link, vou botar, acho que em algum lugar, na descrição, do pronunciamento completo. Quem cortou foi o grande 16 vídeos da depressão. Ele cortou exatamente o que foi falado sobre games dentro dessa questão. O que ele falou? Eu vou pausando pra gente reagindo e comentando. Primeiro ele começou aqui falando, O que eu ensino pro meu filho dentro de casa? Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Isso aqui ele tá utilizando, ó. Quando o filho tem 4 anos e ele dá um tablet pra brincar porque ele tá chorando, ele tá falando uma realidade de muitas pessoas que, na boa, isso realmente pode ser prejudicial. Só que, pô, eu acho que todo pai e toda mãe não só dá o tablet pra criança de 4 anos, porque, convenhamos, ela não vai saber o que fazer, ela não tem noção de tecnologia, ela vai chegar, opa, pô, eu tenho 4 anos, mas eu vou aqui baixar o GTA aqui rapidão, o GTA 4 no Android. Como é que tá? Vou fazer a compra aqui do jogo, vou baixar pra poder jogar. Não, vou pegar no emulador. Eu acho que não é assim. Já mostra o que tu não conhece. Eu entendo o que ele tá falando com relação a é importante ver o que eu tô passando com meus filhos de pequenos. Eu acho que é importante. E tá falando é correto. Mas também tem outra questão. Geralmente quem criança tá chorando e passa isso, porque geralmente a pessoa tá trabalhando, a pessoa precisa fazer alguma coisa em casa, precisa cuidar de alguma coisa. Não é só, toma aí e tal. Isso aqui automaticamente já mostra desconhecimento. Mas depois ele mandou a famosa pérola. Me ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de amor. Eu vou pedir pro pessoal aqui do chat, que você tá vendo aqui em cima aqui agora, coloque jogos que tem algum momento, alguma coisa que fale de amor, que fala sobre pessoas conhecendo outras, sendo felizes, falando sobre pais e mães, que são formas de amor, amizade também é forma de amor. O pessoal mandando aqui vários. Como assim? Mais um exemplo de desconhecimento. Isso Take-Two é incrível pra quem não jogou. É incrível. Até jogos de luta, por exemplo, tipo Mortal Kombat, além de todas aquelas coisas que são violentas e tal, ainda tem coisas relacionadas a amor. Você pode ver Liu Kang e Kitana. Mano, o Kenny puxou uma história aqui muito boa. A King, ela acabou indo pra um lado ruim da vida, porque ela queria ajudar o irmão que tinha um problema de saúde sério, entendeu? E aí ela aprendeu com os mocinhos que aquilo não levava a nada, que não ia ser a forma correta. E aí os mocinhos não só tiraram ela dessa vida, como pagaram a cirurgia pro irmãozinho dela. E aí ela passou a ser do bem. Tu vai dizer que isso é ruim, cara? Tu vai dizer que isso é uma parada, não ensina nada? É completo desconhecimento de qual é a importância dos videogames, porque assim como se usa aquela falácia de que não, o videogame ele é pior porque ele, como assim dizer, ele é interativo, você faz as pessoas atirarem e tal, faz as pessoas fazerem não sei o que, mas e o outro lado? Se ele, pra isso, pra atirar, ele é do mal, né? Aí não, ele realmente funciona. Mas pra ensinar o amor, ele não funciona com a interatividade dele? Isso não é só desconhecimento, é hipocrisia, cara. É tentar sabotar de uma forma, utilizar de covardemente de recursos de argumentação pra você tentar desviar o foco da coisa, pra apenas você provar o seu ponto, não você querer saber qual é o certo. E isso é imbecil. Ele tirou uma foto com um pôster do Mario, tipo, Juque, na campanha. Estão mostrando aqui, ó. Pôster do Mario, falando pra trazer o pessoal, que não sei o que. Aí chega no evento aqui, ó. Aí a gente vai vendo. Calma que ele tá só no começo do pronunciamento, calma. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Não tem game, porque ele não falou game, ele falou game. Não tem game falando de educação. Só tem game. Aí depois ele corrigiu pra game ensinando a matar. Você já aprendeu alguma coisa sobre nos games? Me diz uma coisa que você aprendeu nos games, sei lá. Bota no chat aí pra gente ver aqui. Eu aprendi muito do inglês jogando. Eu pegava alguma coisa, não sabia o que era, ia dicionário, o Google Translate. E aí eu fui aprendendo as palavras, aprendendo a montar. Então eu consigo ler as coisas tranquilamente, hoje em dia, em inglês, graças ao que eu aprendi em games. E isso me ajuda tanto que eu faço o canal hoje e a renda da minha casa. Graças ao que eu aprendi em games. Stardew Valley, quanta coisa que você aprendeu com relação à agricultura graças a Stardew Valley.
Quantas mortes tiveram em Stardew Valley? Você tá entendendo? Tudo tá girando em torno não simplesmente da ignorância, mas do preconceito contra o games. Porque quando a pessoa não conhece algo, o que ela deve fazer? Se afastar de comentar sobre. Esse é o correto, porque senão você tá dando uma falsa opinião, impressão sobre aquela coisa. Quando o presidente Lula, ele fala disso, dessa forma violenta, acusando de ser culpado de massacres em escolas, ele está agindo com puro preconceito contra os videogames. Você que tá aqui, você já jogou algum jogo que tem alguma morte, alguma coisa violenta? Quantas pessoas você já matou na vida real? Mas aí você pensa, a gente vai chegar lá no final ainda com relação ao impacto disso, com relação ao outro lado dessa questão também. Tem outro lado, vamos chegar. Mas primeiro vamos analisar o pronunciamento do presidente Lula. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Fontes de onde ele tirou isso aqui? Fontes. Vamos lá. Fonte, vozes da cabeça. Fonte, Corsair 1000 watts Platinum. Fonte, choquei. Fonte, da juventude. Fonte, Águas de Lindóia. O fato dele ter trocado as palavras, de ele falar 2 vezes que tem gays ensinando a matar, basicamente, que mostra que, na boa, não dizendo assim de forma depreciativa, mas a questão da idade. Quando você tá numa idade e você tá num momento que você tem que improvisar discursos, automaticamente você vai falar coisas que tropeçam. Eu já falei besteira aqui, eu já falei coisas que não queria falar, foi sem querer e tudo mais, a gente acaba errando o que a gente tá comentando. Isso é normal. A questão é que quanto mais idade você tem, mais chance você tem de acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Obviamente, ele não era pra estar fazendo esse discurso improvisado bizonho. Obviamente, algum assessor deveria ter escrito alguma coisa pra ele, falando assim, olha, tá aqui, ó, um roteirozinho pra você seguir, um discurso pré-pronto pra você evitar uma desgraça como você tá falando. Por causa de questões como essa que eu falei, que também pode afetar economicamente o Brasil, já que o Brasil é um dos maiores mercados dos games no mundo. Pensa em quantidade de videogames vendidos, a chance que você pode ter de ver uma fábrica pra montar aqui, ao invés disso as fábricas estão indo embora. Não foi no governo Lula, mas de qualquer forma a gente precisa trazer de volta as coisas, não deixar elas irem embora demais, cada vez mais. Com um discurso desse do presidente, qual o recado que você manda para os representantes dos escritórios brasileiros das indústrias de videogame no Brasil? Quem perde com esse discurso é você, sou eu, é todo mundo que gosta de jogos. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Jogando essas porcarias. No momento que o presidente Lula, ele chama os jogos de porcaria, a gente pode levar por um outro lado agora. Qual é o problema de uma criança de 12 anos, como ele próprio citou, de jogar um jogo educativo, de jogar ou por exemplo, Minecraft? Ah, mas joga grande parte do tempo como ele falou. E eu te falo, mais uma vez, qual é o problema? Porque pode ser prejudicial sim, pode ser. A partir do momento que você só fala de qualquer jeito, você não tá mostrando prova nem nada, é só papo de velho. É só você sentar num bar, naquela mesinha de ferro, com uma Kaiser do lado, um salgadinho frio do outro, e falando que o videogame ele acabou com todo mundo, o videogame acabou, essa infância aí, ó, essas crianças de hoje em dia, é isso. Mesma coisa. É isso. Por que eu tô falando isso? Porque ele, como presidente, ele precisa dar exemplo. Assim como o anterior precisava dar exemplo, esse também precisa dar exemplo. No momento que você fala isso, você manda recados, porque você é o presidente. Não só recado para a população, você manda recados para a indústria dos games. O que você leva para os mercados de fora com relação para games e tudo mais? Pô, não sei se eu vou investir. O presidente não gosta. Fala que é porcaria. O ministro, ele pode mudar do nada a tributação. Como é que eu vou confiar de investir nesse mercado?
Quem perde? Sou eu, você, todo mundo. Tá entendendo? O impacto dos pronunciamentos de um presidente. Você passa também, por exemplo, para mães e pais, por exemplo, quando você fala isso, existem muitas pessoas que são as chamadas os lulistas, os petistas, por exemplo. Amo política, mas eu não discuto por causa que hoje em dia virou guerra. Mas tem muita gente que leva isso como posso dizer assim, como lei. E você passa para essas pessoas basicamente o seguinte: não deixa seus filhos, seus netos, como ele citou, seus sobrinhos, sei lá o que mais que ele falou, jogarem videogames, jogarem games, usarem um tablet. Só que o tablet, por exemplo, ele é muito mais educativo do que, por exemplo, você deixar a criança na rua, brincando com qualquer um e fazendo outras coisas, ouvindo qualquer coisa de outras pessoas, um funk, alguma coisa do tipo, vendo uma televisão, vendo uma emissora que traga um conteúdo ruim, um conteúdo que seja prejudicial, entendeu? Se você cuidar bem do que o seu filho vai ver naquele tablet, o seu filho só vai ver coisa boa. O problema são as pessoas que não sabem como usar aquele tablet, usar aquele console, usar aquele PC. Não o PC, não o tablet, não o console, não o jogo. Eu trabalho com crianças da igreja que eu frequento. Esse fim de semana eu cuidei de uma criança com necessidades especiais. Ele era muito inquieto. Eu coloquei um vídeo no meu celular para ele assistir. Ele parou, assistiu comigo, se acalmou e depois até interagiu com as brincadeiras com os outros garotos. Disse aqui o Psycho Game U, que é o Psycho Game, né, no caso, que é o Vitor. Vamos seguindo. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Olha que absurdo! As pessoas fazem intercâmbio. As pessoas conversam em inglês. As pessoas podem aprender coisas com outras pessoas de outros países. Meu Deus! Não dá vontade de mandar ir a merda? Só que se eu mando o presidente ir a merda, eu sou preso. Entendeu? Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. E ele encerra com essa maravilhosa frase com: tudo isso resulta em violência no meio das crianças. Mais uma vez, o contexto é: ele está culpando os videogames, os jogos em geral, não foi jogos violentos, jogos em geral, pelos massacres em escolas. Sabe o que é o grande problema nesse discurso? Que ele não aborda o problema real. Exemplo de o que é cuidar dessa questão. Criar políticas para tentar inibir que coisas do tipo aconteçam. Mandou lá os 150 milhões para segurança nas escolas. Ou seja, é só para botar policiamento nessas escolas, ou tentar melhorar as questões de segurança lá. O que não quer dizer que vai resolver o problema. Vai continuar as pessoas que têm problema mental, que fizeram isso, livres na sociedade. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a raiz do problema. E a raiz do problema há pessoas com transtornos mentais, há pessoas com clara inclinação pro mal, ou há questões que a gente precisa pensar acima dos videogames. Quantos massacres na escola a gente teve no Brasil nas últimas décadas? Se não me engano, foram menos de 10. Quantos jogos foram lançados nas últimas décadas? Só na Steam são mais de 30 mil. Você não pode culpar os videogames por algo que eles não fizeram. Porque os videogames não fazem as pessoas serem violentas. E sabe quem diz isso? Não sou eu. É a ciência. Matéria do Voxel, aqui, traduzindo. Estudo indica que jogos violentos não tornam os jovens mais agressivos. A publicação da Universidade de Oxford, numa das maiores revistas do mundo, a Royal Society of Science, tem várias outras outras pessoas que participaram desse estudo, gente gigante. A Sociedade de Psicologia Americana também já deixou isso muito claro, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho um vídeo no canal sobre jogos violentos que usaram Mortal Kombat pra tentar acabar com os jogos violentos. Eu tenho esse vídeo mostrando como foi feito aquilo tudo e tudo mais e tal. Que o pseudo-especialistas e psicólogos falando que não, isso faz isso sim, isso acaba com as pessoas. E beleza, e qual estudo que você tem? Não, eu comecei agora o estudo e não sei o que. Eu estou acompanhando o estudo agora. Pô, mas a indústria dos consoles na América tem pouco tempo. Como é que você já tem esse resultado? O presidente Lula está contando uma mentira para o público brasileiro.
para os seus eleitores. Pô, mas é porque ele é Lula, é porque faz o L, não sei o que, blá e tal. Beleza. Hamilton Mourão, vice-presidente do... anterior vice-presidente, culpa os videogames por massacre em Suzano. Jovens estão viciados. O mesmo discurso do Lula. Por que eu estou mostrando isso? Há uma questão mais importante ainda de simplesmente uma pessoa tá falando merda. Há um preconceito contra videogames. A gente pode ver, por exemplo, com o anúncio da ministra, que foi a ministra dos esportes, que ela falou que e-sport não é esporte porque não tem movimento. Quanto mais pessoas que não entendem comandarem, maior a chance de acontecer alguma desgraça. Para alguém pegar e taxar os videogames mais caro, baixar uma lei como o próprio Zé Trovão, aquele deputado, para tentar proibir jogos violentos no Brasil, ele é deputado de direita. Pode ver que a de esquerda e a direita estão com essa mesma opção, essa mesma opinião de que os jogos têm que ser proibidos. Uma hora que pegarem e passarem uma lei, quem vai se ferrar é você, vai se ferrar sou eu. Você gosta de jogar um GTA? Você gosta de um Street Fighter 6? E se isso fosse proibido no Brasil? Claro, isso é um caso extremo, um caso que eu diria apocalíptico, mas é uma chance plausível, já que os dois lados estão aliados numa mesma opinião. Ah, mas proibido não vai ser, mas sabe, tem uma chance que pode ter? Censurados. Como acontece, por exemplo, na Austrália e Alemanha, que tem vários jogos que são censurados, não são publicados lá. GTA não sai na Austrália. Mortal Kombat não sai na Austrália. Você sabia disso? Então, certos jogos podem ser proibidos. Há uma chance disso acontecer porque há uma opinião conjunta. Porque há pessoas velhas que não querem pegar e correr atrás e entender, estudar, ou entender o impacto que isso teria na sociedade ou na economia, ou os benefícios que isso tem com os jovens, isso tem com a arrecadação de impostos, por exemplo. Há pessoas que só têm puro preconceito contra o que você gosta, e você pode perder isso, porque tem gente que não se importa com o que você gosta. O que tem que ser feito para acabar com esses massacres, essas coisas? Na minha opinião, uma opinião de merda, não sou psicólogo, não sou nada do tipo, não fiz estudos e tudo mais e tal. Minha opinião de merda, que eu peguei eu vi isso aqui, que eu concordei muito, que eu acho que é muito importante, eu peguei do Vini, meu ex-editor-chefe lá no Voxel, combater o compartilhamento de ideias extremistas em fóruns, combateu discussão sobre nazismo e preconceitos extremos, a importação de discursos de ódio de estrangeiros, os distúrbios psicológicos de jovens, o bullying e muito mais. E ele deixou esse comentário aqui, e eu concordo plenamente com ele. A gente precisa combater os problemas que levam os jovens a pensar sobre isso. A gente precisa combater grandes problemas que nós temos em sala de aula. E quando a gente não focar em investir em educação de verdade, não esse sistema arcaico que nós temos agora, ou aquele que eles querem aprovar, do novo ensino médio, a gente vai continuar tendo essas questões de pessoas com baixo QI, que atentam contra a segurança de outras porque acham que isso é legal, que isso é maneiro. Falar sobre a gente espancar outras pessoas e tudo mais, que acha que bullying é divertido. Você espancar alguém é divertido, você mostrar que você é mais forte. Se a gente não tratar esse tipo de coisa de forma correta, e se a gente não instruir os pais a evitar esse tipo de coisa, vai continuar tendo esse tipo de violência nas escolas. Seja com crianças, seja de adultos invadindo lugares e tudo mais. Você pode ver que a maioria de jovens que atacaram outros jovens foi resultado de bullying, não de games. Agora, se você ensinasse para as pessoas, não só com relação ao psicológico daquela criança, sobre o bullying que ela está sofrendo, e sobre as outras, sobre os problemas que o bullying gera, não seria muito melhor do que se você simplesmente proibir jogos, você falar que a culpa é dos jogos? Por que você não investe em colocar psicólogos nas escolas? Nem que seja eles contratar para eles ficarem rodando nas escolas, e assim, tá sempre tendo um atendimento pelo menos 2, 3 vezes na semana com quem precisa. Você colocar, ou então colocar na rede pública de saúde, que é o SUS. Mas por que não é fácil? Você tem que ir pra marcar, por exemplo, tá precisando de psicólogo? Vou marcar aqui, ó. Tu vai ter uma sessão daqui a 3 meses. Não, beleza, eu vou tentar não me matar em 3 meses, beleza? Tá, tamo junto, obrigadão, valeu por fazer aí. Mas por que você prefere ser um imbecil e dizer e simplesmente resumir tudo e concluirmos que jogos? 30 anos de discussão sobre isso, mais do que provado que isso não tem uma coisa nada a ver com a outra. E o meu me manda um papo de 30 anos atrás, sendo presidente da república, cara. E aí o que vai acontecer?
depois de amanhã ou amanhã mesmo vai estar alguém, uma notinha oficial, ou o próprio Lula falou, não, mas vamos apoiar os jogos, que não sei o que, como ele fez nos últimos discursos dele. Meu pai já tá em casa, na casa dos 60, e teve medo que iria fazer quando não pudesse mais se deslocar quanto antes. Aí eu comprei o Game Pass, e agora ele joga tudo lá no PC tranquilão. Meu pai é gamer idoso. Caraca, que maneiro, Rutra. Mas, infelizmente, os jogos são porcaria, ô Rutra. O presidente falou, mano. Desculpa aí, mano. Você está levando porcaria pro seu pai de 60 anos, que não pode se deslocar mais, cara. Ele precisa assistir televisão, cara. Ele precisa ver novela, mano. Porque games são porcaria, disse o presidente Lula. Você tá levando isso, você tá comprando um PC que ele poderia se comunicar com você e tudo mais e tal, mas como o presidente Lula disse, o problema é o PC, não é como você usa ou quem tá usando. Não, é o PC, entendeu? Desculpa, mano. Desculpa, mas você está fazendo mal pro seu pai. Jogo muito Minecraft, logo vou virar pedreiro. Exato, porque se você... que você joga, você acaba virando aquilo, como foi dito, né? Porque como tem muito jogo assim e tudo mais, as pessoas viram isso. Quem joga Minecraft vira pedreiro. Quem joga Stardew Valley vira agricultor, entendeu? Quem joga jogo de luta, automaticamente aparece uma faixa preta no sim e tudo mais. Você ganha um kimono, ele se materializa em si. Quem joga beat'em up, ele olha pra uma lixeira, ele joga assim, tem um frango ali pra ele come o frango. É exatamente isso que acontece.